Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Se tem algo que nós vemos nesse texto, é que o cego, filho de Timeu, por isso o nome dele é chamado Bartimeu, esse homem, ele não desistiu enquanto ele não alcançou aquilo que ele almejava. Sabe, ele não desistiu da presença de Deus enquanto ele não pôde receber a sua resposta de oração. É interessante porque Jesus pergunta àquele homem: o que é que você quer que eu te faça? E ele é bem conclusivo, ele é bem direto, ele diz: Mestre, eu quero voltar a ver. Jesus, os discípulos e uma multidão estavam saindo de Jericó e havia aqui um cego, que ele estava sentado no caminho. Quando o cego percebeu que havia alguém passando, ele começou a pedir ajuda, uma esmola, mas ninguém parava para ajudá-lo ou falar com ele. É exatamente esse o relato do texto. Ninguém parava para ajudar aquele homem. E sabe quantas vezes, no momento de sofrimento, no momento de dor, nós não nos sentimos ou não nos encontramos ou não nos vemos, talvez, sozinhos. Sabe, são aqueles momentos em que parece que todas as coisas ao redor estão em trevas. E nós então olhamos para a situação como se nós fôssemos os únicos a estar vivenciando aquela situação. Sabe, com certeza naquele tempo haviam outros cegos em Jericó, haviam leprosos, haviam outras pessoas enfermas. Mas é interessante que aquele homem ali em específico, ele estava sofrendo o que todas aquelas outras pessoas sofreram, mas ele teve uma oportunidade porque diante dele estava passando aquele que poderia salvá-lo, aquele que poderia dar-lhe cura, restauração. E é interessante que, é claro, o cego não podia ver Jesus, isso é uma situação natural, uma situação óbvia, ele não tinha como ver, por isso ele começa a gritar. Eu imagino ele gritando para todos os lados. Ele não sabia de onde Jesus viria, mas ele está gritando para todos os lados. E nós, muitas vezes, meus amados, quando nós estamos assim, numa situação de confusão, quando nós estamos numa situação em que nós não conseguimos enxergar à frente, não conseguimos dar um passo, porque nós não sabemos qual é a direção, eu digo para você, o que você tem que fazer é clamar. O que você tem que fazer é clamar, é buscar ao Senhor com todo o seu coração. Não importa de onde virá Jesus, de onde virá a cura, de onde virá a solução. A verdade é que nós temos que começar a clamar. Não temos sabedoria para resolver certas coisas. E nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Uma forma como nós vemos o cego clamando é exatamente esse termo que ele usa assim: tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Sabe, se há uma coisa que o nosso Deus ele é misericordioso e muito grande em compaixão. Ele é muito compassivo.
A palavra de Deus diz que, por exemplo, o Senhor Jesus ainda não voltou porque o Senhor aguarda até que todos que Ele sabe que haverão de se converter possam entrar no reino dos céus. Sabe, Ele não tarda, Ele não falha, mas Ele é muito compassivo, muito cheio de compaixão e de misericórdia. E esse Deus que você clama é um Deus que Ele olha para você com muito carinho. Ele não te desampara. Sabe, Ele deu o seu próprio Filho por amor a você. Ele não vai te desamparar, Ele não vai desistir de você. Mesmo quando nós estamos em estado de sofrimento por conta de nossos próprios pecados, como se fosse um castigo, Deus nos estende a sua mão e Ele nos tira das trevas, porque as suas misericórdias não têm fim. Como diz lá em Jeremias, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias o Senhor nos dá uma nova chance. Todos os dias, enquanto você abre os seus olhos pela manhã, você está recebendo uma nova oportunidade, uma nova chance de Deus. Jesus estava lá na frente. Sabe, Jesus estava no meio da multidão. E algo interessante é que se o cego não podia vê-lo, Jesus também não tinha como ver aquele cego, não porque fosse cego, mas porque havia uma multidão atrás dele. Mas é claro que Jesus conhecia o espírito dos homens, Jesus conhecia o pensamento dos homens, e Jesus via o que ninguém mais via. O cego gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que estavam perto falavam para ele ficar quieto, para ele parar de incomodar o Mestre Jesus, mas o cego não se calava, não se importava com o que as outras pessoas diziam. E se tem uma coisa que nós enfrentamos em nossos dias, em nosso tempo, você que é cristão, é uma tremenda batalha espiritual. Sabe, enquanto você está querendo, enquanto você está buscando ao Senhor, pode ter certeza que o diabo vai fazer de tudo para tentar te atrapalhar. Ele vai fazer de tudo para tentar calar a tua voz. Ele vai fazer de tudo para tentar desanimar teu coração, para que você não fale mais coisa alguma diante de Deus, porque ele sabe que diante de Deus, ele sai derrotado. Por isso nós temos que clamar ao Senhor, sim, temos que buscar a sua face com total inteireza de coração. Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, amar com todo o coração é não se importar com o que as pessoas possam dizer, é não se importar com o que o inimigo possa fazer para te atrapalhar na sua relação com Deus, é você olhar para frente e você confiar que Deus estará cuidando de você. Jesus, ele pode ouvir que alguém chama por ele, e ele pede então que os seus amigos tragam aquela pessoa para junto dele. Sabe uma coisa interessante, que nessa história Jesus ainda estava aqui no mundo. E os seus amigos ali eram seus discípulos. Mas hoje, ele tem ainda outros amigos, que são os anjos, que ele coloca à nossa volta, para que nós possamos ser socorridos no tempo da angústia. Eles foram e eles disseram ao cego: coragem, levante-se, porque Jesus queria vê-lo. Os anjos de Deus também, em diversas ocasiões, já disseram aos servos de Deus assim: olha, não tenham medo, não se atemorizem, tenham coragem, não se desanimem, porque Jesus quer nos ver de pé, Ele quer nos ver transformados, Ele quer nos ver bem. Bartimeu se levantou, ele deixou a capa que ele vestia, ou seja, ele deixou tudo para trás, ele deixou os seus trapos, os trapos que ele carregava, trapos da sua mendicância, e ele já não era mais alguém que iria ficar mais prostrado naquela situação, porque Jesus iria trabalhar na sua vida. Jesus olhou para ele e perguntou diretamente: o que você quer que eu faça? Ele respondeu com voz firme
e com clareza ele disse: Mestre, eu quero voltar a enxergar de novo. E Jesus então respondeu o seguinte: vai, a tua fé te curou. E o cego voltou a ver imediatamente. Sabe, precisamos viver esse poder que transforma. Jesus é esse poder que nos transforma. Olha que nessa história, o que nós vemos aqui, sabe, perceba que nessa história, o cego, que se chamava Bartimeu, ele estava no nível mais baixo da sua vida em uma sociedade judaica. Ele acreditava, sem dúvidas, que Jesus tinha poder de curá-lo. Ele não teve vergonha, ele não teve dúvidas, mas ele procurou por Jesus. Ele sabia que Jesus seria alguém com muito poder vindo de Deus e que seria capaz de fazê-lo enxergar de novo. Pergunto para você, quando você se aproxima de Deus em oração, a sua oração é tal qual esta fé que é demonstrada por Bartimeu? É uma oração que rompe cadeias, é uma oração que transporta montanhas, é uma oração que nos livra da dor, que nos livra do poder da morte, que nos encoraja. A sua oração, ela é assim? Porque muitas vezes a maneira como nós oramos parece que nós não acreditamos em Deus. E eu quero incentivar você a ter a mesma fé de Bartimeu. Ele confiou em Jesus. Ele sabia o que era mais importante. Ele não pediu riquezas. Sabe, ele não pediu fama. Ele não pediu poder. Ele pediu a cura para a sua visão. Mas sabe o que acontece na vida daquele homem? É que antes mesmo dele ser curado, ele já havia sido curado. Ele já havia sido curado porque antes dele enxergar com os seus olhos físicos, ele já enxergava Jesus com os seus olhos da fé. E eu pergunto para você, quando você entra na presença de Deus, com que tipo de olhos você enxerga Jesus? Muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias à nossa volta e tudo que nós fazemos é levar para Deus o nosso problema. Mas eu pergunto para você se você, quando olhar as circunstâncias à sua volta, você é capaz de dizer: Senhor, estou aqui, Senhor. Essas coisas aqui não vão tirar ou perturbar a minha paz. Senhor, a partir de agora eu vou descansar em Teu cuidado, Senhor. Senhor, nesse momento, enquanto estou em Tua presença, eu estou seguro, Senhor. Senhor, eu posso não ver ainda a solução para a minha vida, o resultado da minha cura, posso ainda não estar chegando isso, mas eu creio nela, eu creio que já posso recebê-la pela fé, porque é assim que Deus nos manda que nós nos aproximemos dele. Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam devem acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é certeza. Fé é a certeza das coisas que não vemos, é a prova das coisas, sabe, que nós ainda não recebemos. E isso é questão de futuro. O que não vemos ainda é futuro. E Jesus está olhando para um homem que disse: a tua fé te curou, porque ele já se via curado, ele já se via enxergando, ele pela fé já via por Jesus, que Jesus era poderoso para curá-lo. E eu pergunto para você, quando você dobra os seus joelhos, essa mesma fé, ela enche o seu coração? Ou você ainda está vivendo em dúvidas? Ora, aquele que duvida, a Bíblia diz: não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Ele é semelhante à onda do mar, sabe, é volúvel. Deus não gosta de pessoas volúveis, Deus gosta de pessoas que são firmes. Quando Jesus vira para os seus discípulos, vira para eles e diz: olha, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque tudo que passa disso é de procedência maligna. Dúvidas, medo, insegurança, isso vem de Satanás, isso não vem do Senhor. Sabe, meu irmão, nesse momento,
Determine sobre o seu coração, sobre a sua vida, a vitória que o Senhor Jesus, Ele já está te oferecendo. Receba esta vitória em suas vidas. Não fique prostrado diante das circunstâncias que estão à sua volta, mas se levante como Jesus mandou que Bartimeu fizesse. Se levantasse, abandonasse os seus trapos e se lançasse nas suas mãos. O mesmo Jesus que curou Bartimeu é capaz de curar hoje também, segundo a sua vontade, cada um de nós. Eu e minha família aqui, nós essa semana começamos a sentir sintomas. Provavelmente estamos também com Covid. E nós já passamos, pela análise clínica, pela análise de médicos. 2 médicos já estiveram nos analisando. Alguns receitaram remédios, outros não. Até a ciência não encontra uma harmonia. Mas nós, pelo sim, pelo não, nós preferimos tomar, exatamente pelo fato de que é muito melhor você saber que você fez todo o possível do que alguma coisa ruim e você ficar com aquele peso de culpa. Mas será que se eu tivesse tomado, eu não estaria melhor? Sabe, meus amados, a gente precisa fazer o melhor de nós. E às vezes eu converso com a minha esposa, às vezes eu vejo que ela está um pouquinho angustiada, um pouquinho preocupada, eu falo para ela: amor, Deus é quem cuida das nossas vidas. Nós estaremos aqui seguindo ao seu propósito, até quando Ele quiser. Sabe, nós não devemos nos preocupar, não devemos entrar nessa paranoia que nós estamos vivendo no mundo hoje, onde os meios de comunicação, jornalismos, que infelizmente não estão fazendo um desfavor à sociedade de causar pânico, causar medo no coração das pessoas. Sabe, eu quero dizer para você que Deus nos manda olhar para Ele. Ele diz: ser forte, seja corajoso, não se atemorize, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Quando nós caminhamos na presença de Deus, nós precisamos confiar em sua direção. Se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, a lembrança do salmista é: tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor vai estar perto de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas muitas vezes o nosso coração, que é mais enganoso do que todas as coisas, vive nos pregando peça, vive nos arrastando para a tristeza, para a angústia, para o medo. Isso não agrada a Deus, meus irmãos. Deus nos manda confiar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele é quem fará. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. São vários versículos na Bíblia que nos dizem isso. Não tema, ó vermezinho de Jacó, não te assombre, porque o teu Deus vai adiante de ti. Sabe, a palavra do Senhor nos diz: eu estou contigo por onde quer que vocês andarem. Eu estou contigo para ajudá-lo, para guiá-lo, para lutar as vossas lutas, as vossas batalhas. O Senhor nos manda confiar. E é exatamente isso que Bartimeu faz. E Bartimeu era cego. Sabe, Bartimeu, ele não tinha as faculdades físicas funcionando adequadamente. Mesmo assim, o seu coração estava em total perfeição diante de Deus ali naquele momento, no que diz respeito à fé. Ele age, sabe, de maneira fiel ali, de confiança em Jesus, e o poder se manifesta. E eu digo para você, esse mesmo poder, ele está disponível também para se manifestar aqui no Brasil, para se manifestar na sua família, na sua casa, nos campos missionários. Por diversas vezes Deus derrama cura sobre alguém, para que isso seja testemunho na vida da pessoa, para que ela veja o poder que há em Jesus. Olha, eu digo uma coisa para você. Se alguém na sua família faleceu, é porque o seu tempo chegou.
Não fique amargurado, deprimido, abatido, apático por conta disso, meu amado. A palavra do Senhor nos diz que muitas vezes Deus permite que o justo vá embora para que ele não veja o sofrimento. O Deus é bom até quando leva alguém. Mas eu digo, se Deus ele te cura, é para que ele manifeste a sua glória na sua vida e você se torne um testemunho na vida de outras pessoas. Em todo caso, como diz a palavra de Deus, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. A nossa vida é para a glória de Deus e eu convido você a expressar isso no seu coração, a viver em gratidão isso, em todo o tempo. Não deixe que as circunstâncias que nós vemos no mundo hoje tirem a tua paz. O mais importante é você fazer o que Bartimeu fez, é ir até Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Bartimeu entregou a vida dele para Jesus. E foi por causa da sua fé, como disse Jesus, que ele foi curado. Talvez você ainda não tenha entregado sua vida para Jesus. E às vezes Deus está permitindo que você atravesse algumas circunstâncias, exatamente para você começar a ser quebrantado e abrir mão dos trapos, deixar os trapos para trás, aquilo que vai te manter na miséria. Deus não quer que ninguém viva em estado de condenação, Ele quer que você viva em estado de vida plena, Ele quer transformar você. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é Deus de milagre, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quero orar com sua vida, quero orar com você agora, quero pedir a Deus pela sua família, quero que você confie no Senhor nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e precioso nome, Senhor. Obrigado porque nessa noite nós temos o privilégio de ouvir a tua palavra e mesmo com todas as dificuldades que atravessamos, ó Deus, o Senhor nos permite continuar lhe servindo, Senhor. Até o fim de minha vida, Senhor, eu servirei. E eu te peço que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando cada vida e cada família daqueles que participam conosco, meu Deus, desta celebração, desta adoração agora. Que eles possam, como Bartimeu, depositar toda a sua fé no altar da graça do Senhor Jesus, entregando-se por inteiro a Cristo. Mais do que desejarem cura, mas como Bartimeu, eles possam querer a salvação. Jesus disse: a sua fé. A tua palavra diz que pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé que abre as portas para ouvir. É a fé que nos leva, Senhor meu Deus, à presença do Senhor. É a fé que nos justifica. A Bíblia diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Sem crer, é impossível que nós possamos agradar ao Senhor. Não adianta, Senhor meu Deus, nós queremos viver na sua presença. Queremos ouvir e receber das suas mãos providência ou milagres, se não houver um comprometimento genuíno, ó Deus, porque a fé é exatamente isso. Porque, como diz a tua palavra, fé sem obras, ela é morta. Se nós não tivermos compromisso com Jesus, uma vida com Jesus, não podemos pensar que temos fé. Ah, Senhor meu Deus, Bartimeu mostrou isso. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para ir ao encontro de Jesus. E depois que foi curado, ele não voltou mais aos seus trapos, mas ele seguiu a sua vida para testemunhar da glória, da transformação que Jesus opera. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.